Você sabia que pode estar convivendo com uma doença mental e nem perceber? Milhões de pessoas vivem anos, até décadas, com um sofrimento constante, acreditando que é apenas o jeito delas de ser. Mas a verdade é que pode ser distímia, uma condição silenciosa que rouba a alegria de viver. E é sobre isso que vamos falar hoje. O que é a distimia, como ela se manifesta e principalmente como a psicanálise pode ajudar a compreender esse estado invisível. Antes de começar, já aproveita para curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Assim você me ajuda a levar conhecimento e informação para muito mais pessoas que precisam ouvir essa mensagem. A distimia é um tipo de depressão crônica de intensidade leve a moderada. Diferente de um episódio depressivo maior, ela não apresenta uma queda brusca, mas sim um estado contínuo de tristeza ou desânimo que pode durar anos, às vezes a vida inteira, se não for identificada. O grande problema é que, como os sintomas não são devastadores, a pessoa consegue manter a vida funcionando. Trabalha, estuda, convive com outras pessoas. Só que nada disso é vivido plenamente. Tudo é feito com um peso constante, como se houvesse sempre uma sombra acompanhando os passos. A distimia muitas vezes é confundida com a própria personalidade da pessoa. Esse é um dos fatores que mais dificultam o diagnóstico. O nome clínico, transtorno depressivo persistente, já diz muito sobre o problema. Não é algo que aparece e desaparece, mas sim um estado contínuo que corrói lentamente a vitalidade da vida. É como uma ferida que nunca cicatriza totalmente, sempre aberta, mas disfarçada atrás de um sorriso frágil. Reconhecer a distimia como uma doença é um passo essencial. Não é apenas uma questão de força de vontade ou de otimismo. É um quadro clínico que exige atenção, compreensão e, muitas vezes, acompanhamento especializado. A diferença fundamental entre a depressão maior e a distimia está na intensidade e na duração dos sintomas. A depressão maior costuma ser um terremoto emocional. Abala a vida de forma drástica. Pode levar à incapacidade de realizar tarefas básicas, isolar completamente a pessoa e até colocar sua vida em risco. Já a distimia é mais como uma chuva constante, que nunca cessa. Ela não paralisa totalmente, mas molha e desgasta tudo, dia após dia. A pessoa continua funcionando, mas sempre sob a lente da tristeza, da apatia e da desesperança. Na distimia, como os sintomas são mais discretos, as pessoas ao redor podem achar que o indivíduo é assim mesmo. Isso reforça ainda mais o ciclo silencioso. Além disso, a distimia pode coexistir com episódios de depressão maior. Quando isso acontece, os especialistas chamam de depressão dupla. Isso significa que a pessoa já vivia um estado de desânimo crônico, e sobre ele recai um episódio intenso de depressão. Esse é um dos quadros mais desgastantes para a saúde mental. Diferenciar essas duas condições é essencial, porque a abordagem de tratamento pode variar. Saber reconhecer o perfil silencioso da distimia ajuda a abrir o caminho para a busca por apoio psicológico e analítico. Os sintomas da distimia muitas vezes são confundidos com traços de personalidade. Entre eles estão baixa energia, falta de entusiasmo, pessimismo constante, baixa autoestima, irritabilidade frequente e dificuldades de concentração. Imagine uma pessoa que sempre se descreve como sem graça ou sem vontade de nada. Esse tipo de fala pode esconder uma luta interna com a distimia. O mais perigoso é que ela mesma acredita nisso como verdade absoluta sobre si, e não como sinais de um transtorno. A baixa autoestima é uma das marcas mais profundas. Pessoas com distimia tendem a se sentir inferiores, insuficientes e inadequadas. Isso reflete em seus relacionamentos, no trabalho e em suas escolhas de vida. Outro sintoma comum é o cansaço constante, que não melhora com descanso. É uma fadiga emocional e mental que drena a energia e deixa tudo mais pesado. Esse sintoma é facilmente confundido com preguiça ou falta de motivação, mas tem raízes muito mais profundas. É importante destacar: o diagnóstico da distimia não é feito apenas por autopercepção. Muitas vezes, a pessoa acredita que tem a doença só porque se identifica com alguns sintomas. Mas o diagnóstico oficial deve ser feito por um psicólogo habilitado, que pode aplicar testes neuropsicológicos e entrevistas clínicas para avaliar de forma detalhada memória, atenção, padrões emocionais e comportamentais. Esses testes são fundamentais para diferenciar a distimia de outras condições que apresentam sintomas parecidos, como a depressão maior ou certos transtornos de ansiedade.
Os sintomas podem parecer pequenos quando analisados isoladamente, mas juntos formam um quadro devastador que afeta silenciosamente a vida de quem convive com a distimia. Quando confirmados por avaliação profissional, abrem caminho para um tratamento adequado e uma vida mais equilibrada. A distimia recebe o título de doença silenciosa porque não causa crises explosivas. Ela não grita, não paralisa de forma abrupta, mas corrói lentamente a vitalidade. Esse silêncio é enganador. Muitas vezes, nem a própria pessoa reconhece que algo está errado. Ela acredita que esse estado de tristeza constante é normal, parte de quem ela é. E isso pode durar anos. As pessoas ao redor também não percebem. Um sorriso social, uma piada forçada, a presença em encontros sociais. Tudo isso disfarça a dor que está escondida dentro. O silêncio da distimia faz com que a pessoa não busque ajuda. Afinal, ela não acredita estar doente. Ela pensa que só precisa se esforçar mais, ser mais forte ou parar de reclamar. Esse pensamento é uma armadilha cruel que perpetua o sofrimento. Romper esse silêncio é essencial. Falar sobre a distimia, reconhecê-la como doença, é o primeiro passo para quebrar o ciclo da invisibilidade. A psicanálise não trata sintomas apenas como problemas isolados, mas como expressões do inconsciente. O estado depressivo crônico pode ser um sinal de conflitos internos não elaborados, de feridas emocionais antigas que permanecem abertas. Na visão psicanalítica, a distimia pode ser entendida como um sintoma que comunica algo profundo. Não é só um problema químico ou biológico, embora esses fatores possam existir, mas também uma mensagem do psiquismo. Durante o processo analítico, o paciente é incentivado a falar livremente, permitindo que as conexões inconscientes venham à tona. Muitas vezes, o que aparece é uma narrativa marcada por perdas, falta de reconhecimento, ausência de afeto ou experiências de desvalorização. Ao dar voz a esses conteúdos, o sujeito começa a compreender sua própria história sob um novo olhar. Esse movimento pode trazer alívio, ampliar a consciência sobre si mesmo e abrir espaço para escolhas mais livres e conscientes. Assim, a psicanálise não cura a distimia como se fosse um remédio imediato, mas possibilita ao sujeito transformar a relação que tem com seu sofrimento. Grande parte das marcas que se transformam em distimia na vida adulta vem da infância. Uma criança que cresce em um ambiente de críticas constantes, de falta de carinho ou de abandono, pode carregar dentro de si uma sensação permanente de inadequação. Essa criança aprende, muitas vezes sem palavras, que não é boa o suficiente. E quando se torna adulta, essa sensação se cristaliza em um estado constante de desânimo. As primeiras relações, especialmente com figuras parentais, são fundamentais para o desenvolvimento da autoestima e do sentimento de pertencimento. Quando há falhas significativas nesse vínculo, a criança pode internalizar o sentimento de vazio e de rejeição. Na psicanálise, essas questões podem ser revisitadas, não para culpar os pais ou a infância, mas para compreender como as experiências passadas moldaram a forma de sentir e de viver o presente. Esse resgate permite ao sujeito perceber que aquele estado de tristeza não nasceu com ele, mas foi construído em um contexto. E se foi construído, pode também ser transformado. Um dos maiores perigos da distimia é a normalização. A pessoa passa tanto tempo convivendo com o desânimo que acredita que isso é apenas parte de quem ela é. Ela se define como sem energia, pouco animada, sem entusiasmo. Essa autoimagem se torna uma prisão que impede a busca por ajuda. Além disso, a sociedade reforça essa armadilha. Muitas vezes, a pessoa é rotulada como preguiçosa ou mal-humorada, o que aumenta ainda mais a sensação de inadequação. A normalização é tão poderosa que, mesmo diante de informações sobre saúde mental, o indivíduo pode pensar: isso não é comigo, eu sou assim desde sempre. Romper essa armadilha exige coragem para olhar para si mesmo de outra forma. É reconhecer que o que parece normal pode, na verdade, ser um sofrimento que merece atenção e cuidado. A distimia não afeta apenas a vida interior do sujeito, mas também suas relações. Parceiros podem sentir que há um distanciamento emocional constante. Amigos podem se afastar diante do pessimismo frequente. E familiares podem não compreender a irritabilidade e o desânimo contínuos. Esse impacto nos relacionamentos reforça ainda mais a solidão. A pessoa com distimia pode se sentir incompreendida, julgada ou rejeitada, o que alimenta o ciclo de tristeza persistente. A falta de energia também pode fazer com que a pessoa evite atividades sociais, reduzindo seu círculo de convivência.
Isso não é apenas uma escolha, mas um reflexo direto da doença. Com o tempo, essa solidão não só agrava a distimia, mas também prejudica a rede de apoio que poderia ajudar no processo de melhora. Reconhecer que o afastamento não é fruto de má vontade, mas sim de um quadro psíquico, é essencial para resgatar vínculos e reconstruir conexões humanas mais saudáveis. O tratamento da distimia pode envolver diferentes abordagens, desde psicoterapia e análise até acompanhamento médico e, em alguns casos, uso de medicamentos. O mais importante é entender que existe saída. A psicanálise, nesse processo, ajuda a dar sentido ao sofrimento. Em vez de apenas tentar silenciar os sintomas, ela permite compreender de onde vêm, qual a função psíquica que desempenham e como transformá-los em algo menos destrutivo. Além da análise, mudanças de hábitos também têm impacto significativo. Atividades físicas, maior contato com a natureza, boas noites de sono e alimentação equilibrada contribuem para uma melhora na energia e no humor. A combinação de tratamento médico e acompanhamento analítico pode ser a chave para uma transformação mais profunda. O essencial é que a pessoa saiba. Ela não precisa se resignar a viver dessa forma para sempre. Existe esperança e existe possibilidade de mudança. O maior inimigo da distimia é o silêncio. Enquanto ela permanecer escondida, ela continuará corroendo a vida das pessoas em silêncio. Por isso é tão importante falar sobre o tema, trazer informação e dar visibilidade a essa condição. Ao falarmos sobre distimia, ajudamos a quebrar o estigma de que o sofrimento é apenas fraqueza ou frescura. Mostramos que se trata de um quadro clínico real, que exige cuidado e merece atenção. Cada vez que uma pessoa descobre que aquilo que sente tem nome e pode ser tratado, abre-se uma janela de esperança. Esse é o poder da informação, tirar o sofrimento da sombra e trazê-lo para a luz. Por isso, se esse conteúdo fez sentido para você, eu peço novamente: curta este vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que pode estar precisando ouvir isso.